Meu irmão, minha irmã, hoje nesse terceiro dia de proposta do Retiro Ignaciano, eu convido a cada um a pensar na casa, o lugar do encontro, que Jesus preferia. Nós estamos vivendo um tempo que propicia mais um encontro na família. Sabemos que é desafiador, mas Jesus nos ensina como superar tudo isso com a proposta desse terceiro dia de retiro. Assim iniciemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. O Retiro Ignaciano sempre vai seguir o mesmo método, aquele do lugar, do ambiente, da posição do corpo, do lugar que estivermos bem tranquilo, arejado, o lugar que nos propicie ao encontro com Deus e Deus encontrar conosco. Assim, seguindo aqueles passos dos quais Santo Inácio nos deixou como herança para toda a nossa Igreja Católica. E hoje vamos refletir a casa, lugar do encontro e do serviço. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Marcos 1, 29. O Evangelho de Jesus é experiência de casa, de encontro e comunhão, de palavra para todos, lugar aberto à novidade do reino. No relato de hoje, Jesus desloca-se da sinagoga, lugar oficial da religião judaica, a casa onde se vive a vida cotidiana, junto aos entes mais queridos. Nessa casa vai sendo gestada a nova família de Jesus. As comunidades cristãs devem recordar que não são um lugar religioso onde se vive da lei, mas um lugar onde se aprende a viver de maneira nova em torno de Jesus. A primitiva comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus não começou formando uma nova religião instituída, mas uma federação de casas abertas a partir dos pobres e para os pobres, criando redes de comunicação e de vida fraterna, casas-família, impulsionadas pelo testemunho de presença do Espírito do mesmo Jesus. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Atos 2, 44, 46. A casa deve ser escola de encontro e fraternidade. A comunicação, comum união, se celebra entre suas paredes que, em seguida, se expande para além de seus limites, despertando uma sensibilidade solidária. A casa prepara para a vida, pois é ali que os fundamentos de uma personalidade vão se solidificando. Para Jesus, ser humano é ser casa aberta e acolhedora. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como tecton, 6:3, construtor, pedreiro, ferreiro, carpinteiro, e seu ofício era construir casas. Um dia descobriu que sua missão não era construir mais casas para o sistema injusto. Deslocou-se então para as periferias, em direção ao sem-teto, e iniciou um movimento de transformação a fim de que todos pudessem ter casa na terra de Deus. Quis construir sobre o mundo a nova casa do reino,
aberta a todos, com pão, com palavra, com amor mútuo. Ele que não teve onde reclinar a cabeça, quis que todos os homens e mulheres tivessem casa, família, 100 vezes mais. Assim, deixando seu trabalho de construtor, se fez arquitecton do reino de Deus, onde todos pudessem construir suas casas em bases sólidas, começando pelos excluídos sociais, leprosos, cegos, paralíticos, coxos. Não construiu casinhas para pobres sem teto nas ladeiras, em costa das Galileias, mas moradas com fundamentos na rocha, ou seja, ofereceu-lhes dignidade e consciência, solidariedade e desejo de viver, espírito de comunhão e partilha, para que eles mesmos pudessem criar novas moradas, construí-las e compartilhá-las. A boa nova da casa de Deus para todos devia começar pelos mais pobres, excluídos, sem teto, sem terra, portadores de uma nova esperança de vida e casa compartilhada. Em um mundo no qual as relações se estabeleciam através da força, da dominação, de uma maneira de exercer o poder em que o forte se impõe sobre o fraco, o rico sobre o pobre, o que possui informação sobre o ignorante. O relato da mulher curada por Jesus no Evangelho de hoje nos introduz na nova ordem de relações que devem caracterizar o reino. Nele, a vinculação fundamental é da irmandade no serviço mútuo. A prática de Jesus desestabiliza todos os padrões e modelos mundanos de poder, desqualificando qualquer manifestação de domínio de uns sobre os outros, inaugurando-se um estilo novo, no qual o desenho circular desloca-se, dá por superado o modelo hierárquico. Sua maneira de se relacionar com as pessoas marginalizadas e excluídas põe em marcha um movimento de inclusão, onde uma casa acolhedora e uma mesa partilhada com os menos favorecidos invalidavam qualquer pretensão de poder, de prestígio, de situar-se acima dos outros, devendo a todos a dignidade perdida. Do exorcismo da sinagoga, onde pareciam proliferar os demônios, como vimos no domingo passado, passamos às curas nas casas onde não há demônios, mas enfermos, e a maneira destinatária da ação de Jesus é a sogra de Pedro, erguendo-a da cama e curando-a no dia de sábado. Ela, uma vez curada, respondeu com um gesto de serviço em sua casa, oferecendo uma refeição a Jesus e seus companheiros, como uma ação que inaugura o primeiro mistério e ministério cristão. Assim está Jesus, sempre presente entre os seus, com uma mão estendida que a todos levanta, como um amigo próximo que infunde vida. Jesus sabe servir, não ser servido. Por isso a mulher curada por ele se opõe a servir a todos. Ela foi integrada
em seu grupo de seguidoras, e pode então servir construindo a comunidade de iguais que Jesus queria, rompendo com a mentalidade patriarcal. Seus seguidores e seguidoras deverão viver acolhendo-se e cuidando-se um dos outros. Tanto Jesus como a sogra de Pedro superaram uma compreensão atrofiada do sábado, porque ele curou e ela serviu nesse dia. Ninguém precisou dizer a ela o que devia fazer. Não aprendeu de nenhum exegese rabínica. Ela mesma compreendeu como mulher o que significa estar a serviço da vida. Com gratidão, correspondeu à ação de Jesus, que lhe estendeu a mão para levantá-la para sua enfermidade, precisamente no dia de sábado. Seu gesto deixa-se levantar por Jesus e servir aos outros. Marcará de agora em diante todo o Evangelho de Marcos, onde as mulheres serão as protagonistas. Ela superou um tipo de religião farisaica e se vinculou a Jesus de um modo pessoal como servidora, a ministra da comunidade cristã. Por isso, quando Marcos nos apresenta a sogra de Pedro servindo, está nos dizendo: aqui há alguém que entrou no círculo de Jesus, que alistou-se no seu movimento, que correspondeu ao seu convite para colocar-se aos pés dos outros e começou a ter parte com ele. João 13:8. Muitas dificuldades que temos na vida relacional procedem justamente da nossa resistência em nos colocar na atitude básica de um serviço que não pede recompensas, nem exige agradecimentos. Quem busca viver assim, basta-lhes a alegria e o prazer de poder estar como Jesus, com a mão estendida para erguer o que está prostrado sobre o peso da enfermidade. Quantas distâncias se encurtam quando se toma alguém pela mão. Quantas suspeitas se dissipam quando se toma alguém pela mão. Quantos medos são superados quando se toma alguém pela mão. As mãos são divinas, expressam ternura, proteção, cuidado. Para Jesus, as mãos são para isso: levantar o outro, ajudar o outro, colocar-se de pé, devolver ao outro a capacidade de dar direção à própria vida. Graças a muitas pessoas que se deixaram tomar pela mão por Jesus para levantar-se e servir, o cristianismo primitivo foi se constituindo em pequenas comunidades domésticas, reunidas nas casas, onde muitas mulheres assumiram funções eclesiais, ora como missionárias itinerantes, caminhantes, e ora como responsáveis pelas igrejas familiares, onde presidiam a oração e a fração do pão. O texto bíblico é de Marcos 1, 29 e 39. Assim, neste retiro de oração, o Evangelho convida a nos deslocar, nos aproximar dos lugares onde estão os prostrados da vida, tomá-los pela mão e ajudá-los a levantar-se. Então, todos juntos nos disporemos a servir, teceremos o manto da solidariedade social e eclesial a partir da cotidianidade.
Seremos, assim, testemunhas mobilizadoras numa sociedade cansada de palavras e necessitada de experiências que se façam verdade e vida. Você percebe que sua casa é prolongamento da casa do reino, desejada e construída por Jesus? Que sinais você encontra nela que confirmam ser uma casa cristificada? É nessa linha que então somos convidados hoje, nesse terceira proposta de retiro, a pensar a casa como lugar onde Jesus se faz presente. A casa é que Jesus então aproveitou para fazer a sua ampliação do reino. A casa é o lugar onde começou as comunidades primitivas a se reunir. E nossa casa, o que é hoje? Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude nessa reflexão a descobrir, rezando livremente, espontaneamente, e no final fazermos então as nossas anotações. Bom retiro e que o Espírito Santo esteja a nos conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.